Senta nessa que eu pego. É? Bom, muito bom dia a vocês, os nossos agradecimentos por estarem mais uma vez aqui conosco. Esse é um encontro que já faz parte aqui da expectativa do varejo no Brasil. A nossa confederação, que tem um papel importante, porque ela está ligada a quase 500 mil de varejistas, e isso nos dá uma representatividade muito grande. Ela tem tido essa preocupação de estar trazendo informações as quais certamente norteiam as decisões dos varejistas. A realidade que nós vivemos no Brasil hoje é uma realidade conhecida por todos nós, dentro do contexto macroeconômico, uma realidade que preocupa. Nós temos aí uma desaceleração do PIB, nós temos taxa de desemprego em avanço, elevação de inadimplência, e temos aí algumas medidas aí do chamado ajuste fiscal que estão em curso, parte aprovada, outra em curso. Eu tenho o prazer de ter comigo aqui a Marcela Cauati, que é nossa economista-chefe, e que ela, com certeza, fará uma apresentação em seguida mais detalhada de números, de tendências. Mas eu gostaria de também lhes falar de algumas coisas que nós entendemos que é importante para o contexto do varejo. Primeiro, o Dia das Mães, né? O Dia das Mães que nós tivemos agora, que é considerado para nós o melhor momento de venda do primeiro semestre, é o nosso Natal do primeiro semestre. Não foi assim o esperado, até porque, diante desta realidade, nós sabíamos que não teríamos grandes vendas, mas, mesmo assim, nós ainda fomos surpreendidos, porque esperávamos uma queda nas vendas a prazo até maior do que o que aconteceu. Teremos números aí que serão mostrados ainda, mas essa é a realidade do Dia das Mães. Evidentemente, como nós sabemos, nós temos aí alguns setores que representam mais, outros menos, alguma região do Brasil também com os seus impactos. E nós, do varejo, que trabalhamos dentro de uma modalidade que nós entendemos que ela é um setor que produz de forma meio que anticíclico, o varejo está sempre presente nos momentos de crise, nos momentos de bonança, ele está sempre presente nos bons e nos maus momentos. Nós temos nos reunido, as principais entidades nacionais do varejo, e criamos, inclusive, a UNEX, que é a União Nacional das Entidades do Comércio e Serviço. Essa associação, ela representa aproximadamente 90% do PIB do comércio e serviço. E já tivemos algumas reuniões em alguns ministérios, dentre eles nós podemos destacar o Ministério da Indústria e Comércio, da Pequena e Média Empresa, do Trabalho, e agora, no dia 8, nós conseguimos um tento importante, eu acho, muito importante para nós, que foi fazer com que o MIDIC formalizasse, vamos assim dizer, juntamente conosco, um fórum permanente de tratativas para a melhoria e atenção do varejo. Esse fórum
ele teve a reunião dia 8, o Marcelo Maia, que é o secretário executivo, participou, e nós nos sentimos bem à vontade, porque o Marcelo foi varejista durante a sua vida inteira, conhece bem, e nós estamos trabalhando em 3 cenários. Primeiro, construir algo positivo na melhoria do ambiente de negócio, e nós estamos tentando fazer com que o governo nos apoie na área de desburocratização. Nós entendemos que a desburocratização é algo que representa muito para o setor de comércio e serviço na sua eficácia e não traz para o governo investimentos, somente atitudes. Um outro cenário é o cenário de recursos humanos, onde nós queremos, sim, reforçar muito fortemente a questão da capacitação. Nós entendemos que a capacitação vai trazer eficácia nesse setor e que é um setor que comprovadamente, ele representa a vocação da maioria das unidades federativas. E, por fim, a questão das políticas públicas, ou seja, seria o governo fazer a sua parte, onde ele teria que facilitar o crédito, e nós estamos focados nessa coisa do crédito e nos meios de pagamento, na simplificação dos meios de pagamento. Então, assim, é uma boa notícia essa criação do fórum, porque nós já temos uma outra reunião marcada e teremos reuniões de ajustes e reuniões mensais, fazendo com que isso seja construído da melhor forma. Esperamos que a gente consiga. Nós temos aí, que justifica isso tudo, essa desconfiança do consumidor que ele vive nesse momento, por conta, evidentemente, dessa instabilidade política que nós estamos. Mas, mesmo assim, nós esperamos que o ajuste fiscal seja formalizado, finalizado, que ele foi iniciado, e nos traga os resultados esperados. Nós acreditamos que ele possa nos trazer esse resultado esperado. Nós temos, daqui logo, a Marcela Cauati falará sobre a pesquisa propriamente da inadimplência, que é o tema maior do nosso encontro aqui, e que essa inadimplência ela tem trazido crescimento. E isso, evidentemente, complica muito a nossa atividade. Então, eu, assim, mais uma vez quero compartilhar a alegria de poder estar aqui com vocês, tratando desses assuntos que são muito importantes, e passar aqui para a Marcela, que fará as tratativas ligadas propriamente à nossa pesquisa, e conversaremos mais na hora que vocês quiserem. Tá bom? Obrigada, presidente. Bom dia a todos. O presidente já adiantou a parte mais importante do nosso encontro hoje, que é a questão da inadimplência ter crescido em abril. A gente traz aqui a forte alta mensal das dívidas. Todos os meses de abril, na nossa base, mostraram um crescimento. Isso é o que a gente chama de sazonalidade. Então, os consumidores pagam as dívidas em dezembro, passam aí janeiro e fevereiro com as contas em ordem, e a partir de março, abril, a gente começa a ver uma alta nas dívidas. O que aconteceu em 2015 é que essa alta veio muito maior do que qualquer outra alta nos meses de abril na nossa série histórica. A gente sempre coloca aqui que a inadimplência tem apresentado duas tendências divergentes, que são, por um lado, a queda no estoque da concessão de crédito e, por outro lado, o fraco crescimento da
da economia e a pior em todos os índices macroeconômicos que tornam mais difícil o pagamento das dívidas. O que a gente tem visto a partir de março e até com mais evidência em abril é que essa parte da economia mais fraca tem se sobreposto à questão da base de crédito menor na economia. Então, o consumidor ele tem menos dívidas a pagar, mas o risco de pagamento dessas dívidas tem ficado mais alto e por isso que a gente viu essa alta que a gente mostrou aqui em abril de 2,83%. Esse dado é a variação do número de dívidas em atraso do mês de abril com relação ao mês de março. Lembrando que aí a gente tem todo tipo de dívida, tanto dívida bancária, dívida de comércio, dívidas de serviços em atraso, enfim, todas as dívidas estão aí nessa conta. E a estimativa do número de inadimplentes, por conta disso, também subiu. A gente tem estimado que são 55,3 milhões de brasileiros com nome em cadastros de devedores. Isso significa que a gente tem 37,9% da PEA, na verdade, da população entre 18 e 95 anos. Ou seja, a gente tem quase 4 em cada 10 brasileiros com algum tipo de dívida em atraso. Eu volto a ressaltar que isso inclui todo tipo de dívida e não somente a dívida bancária. Então, você tem aí desde gente que está devendo uma dívida pequena, 50, 60 reais da conta de luz, da conta de telefone, enfim, que não pagou, mas a gente tem aí devedores que estão numa situação até um pouco mais grave, dívidas maiores, inclusive. Com relação ao ano passado, o que a gente viu é um avanço, ao mês passado é um avanço. Mês passado a gente tinha 37,5% dessa população e agora a gente tem 37,9%. A gente gosta de apresentar isso de forma relativa, porque a população também cresce. Quando a gente olha em porcentagem da população entre 18 e 95 anos, a gente já consegue olhar, enfim, que houve de fato um crescimento da inadimplência. São 600 mil consumidores a mais em cadastros de devedores entre março e abril. E o dado anual também retomou a aceleração por conta justamente dessa alta de abril, maior do que nos outros meses de abril na série histórica. Então, a gente tinha tido um pico lá em agosto de 2014, de 5,43%. Aí eu estou falando de agosto de 2014 com relação a agosto de 2013. E agora, em abril de 2015, a gente vê uma alta de 5%, 5,02%, em relação a abril do ano passado. Ou seja, a inadimplência que tinha mostrado uma tendência de desaceleração voltou a acelerar nesse início de ano. E isso nós não esperávamos. Exatamente. Isso nos surpreendeu porque a gente imaginava que, como a gente tinha aqueles dois efeitos divergentes, a gente teria uma estabilidade daquele número. E o que a gente viu foi que a piora da economia se sobrepôs, enfim. O ano começou um pouco mais... O ajuste ao longo desse ano parece que vai ser um pouco mais forte do que a gente esperava no começo do ano. Pode falar. Falando aí, 4 10 brasileiros na é uma porrada de muita gente, né? É bastante gente. Na Na verdade, você tem, mais do que o ajuste fiscal, é a falta de cultura de planejamento financeiro do brasileiro. A gente percebe nas pesquisas que a gente faz que o brasileiro muitas vezes se rende ao financiamento fácil para poder fazer alguma compra, e a gente sempre indica para ele que prefira o pagamento à vista. É melhor para que ele não tenha dívidas de longo prazo. Essa falta de planejamento, quando as coisas estão indo muito bem, ela não é tão evidente na inadimplência. Quando a gente vê um ano como esse de 2015, em que as coisas estão indo devagar, essa falta de planejamento acaba tendo reflexos mais extremos sobre a inadimplência e por isso que esse número está tão alto. Existem algumas iniciativas no Brasil a respeito dessa coisa da educação para aquisições, mas ainda é muito baixo. Nós temos aí um portal que é o Meu Bolso Feliz, que orienta bem e eu diria que é uma das grandes contribuições que nós damos, mas, na verdade, nós ainda sofremos por conta disso tudo, que é a questão da educação. Você falou que não esperava essa retomada dessa
porque que o varejo ele sempre se baseia no histórico do ano anterior. Então, nós vivemos de datas sazonais e isso foi uma coisa que nos surpreendeu. Nós já sabíamos do cenário desse ano, mas não com essa realidade de abril. Então, nós estávamos sempre baseados no histórico de anos anteriores. A gente tinha que são dois efeitos que são divergentes. Então, a gente via ao longo do final do ano passado e do comecinho, janeiro e fevereiro desse ano, a queda no estoque de dívidas da economia fazia com que a gente tivesse menos dívidas a pagar, porque o consumidor toma menos dívida, os bancos deram menos dívidas, enfim. E aí, com essa queda de estoque de dívidas, a gente via que com menos dívidas a pagar, o consumidor estava conseguindo manter as contas mais em dia. O que acontece é que a piora nos indicadores macroeconômicos foi mais forte do que o esperado. Então, em algum momento aqui no começo do ano, essas duas flechinhas estavam da mesma cor. Então, esses dois efeitos, eles se anulavam e faziam com que houvesse uma estabilidade no número. Esse efeito aqui, ele tem se mostrado pior do que a gente tinha imaginado, aí como o presidente falou, no final do ano passado e começo desse ano. E restringiram um pouco mais. Houve um aprendizado, de uma certa forma. A gente pode dizer que esse aprendizado não adiantou nada frente à situação econômica, quer dizer, nem todo o planejamento dos últimos anos, a restrição adiantou no cenário que a gente vive atualmente? O aprendizado é importante, mesmo a gente tendo visto isso. A partir de 2012, os bancos começaram a dar crédito com mais garantia, isso se perpetuou para 2013. E em 2014, o que a gente viu foi uma exacerbação desse movimento. Então, a gente vê hoje em dia não só o crédito sendo, o estoque de crédito concedido menor, mas os bancos estão exigindo mais garantia, estão financiando um pedaço menor, porque estão exigindo uma entrada maior, enfim. Esse aprendizado é muito importante, os bancos se anteciparam à piora da economia, segurando um pouco o crédito, mas ainda assim a piora surpreendeu muita gente, né? É só ver, por exemplo, o que a gente tinha de focos no começo do ano, por exemplo, e o que a gente tem agora. Então, foi difícil de antecipar, a economia tem dessas, mas a economia também é cíclica. É bom a gente ficar de olho, porque em algum momento os bancos vão começar a dar crédito, porque eles vão antecipar uma economia melhor. Então, o aprendizado é importante, esse ajuste é importante, mas, enfim, a inadimplência está pior porque o consumidor, sem planejamento, num momento de incerteza como esse, acaba não conseguindo fechar as contas do mês, e aí a inadimplência é um reflexo disso. Na verdade, contribuindo aí também, há uma queixa dos setores que produzem no que diz respeito à forma, à modalidade que o governo tem agido com relação ao crédito. E ele tem construído alguns socorros em determinados setores e aí tem feito parte, né? Ou seja, não tem uma política econômica traçada de um modo geral. Então, ele socorreu, uma época, alguns setores e outros não. Então, há uma queixa muito clara dos setores que produzem por conta desta realidade, deste conceito que ele aplica. Retomando os números, a gente então tinha visto uma piora nos dados de dívida, e lembrando que a gente sempre tem dois indicadores, as dívidas em atraso e os devedores em atraso. Os dois apresentaram um movimento de volta, mas o movimento dos devedores foi um pouco mais ameno. Então, enquanto as dívidas crescem ao redor de 5% com relação ao ano passado, o número de devedores está aí crescendo mais próximo de 4%, 3,77%. O que a gente tem visto, então? O número médio de dívidas tem crescido, ou seja, as dívidas em atraso crescem mais do que o número de devedores em atraso. Então, uma única pessoa que começa a atrasar uma dívida, aquilo se propaga para o orçamento da família e a gente vê que cada devedor inadimplente tem hoje, na nossa estimativa, 2,1 dívidas. Esse número é quebrado porque, enfim, é uma média, né? Não existe 2,1 dívidas, mas é a estimativa média do devedor
no Brasil. Esse número é o maior desde setembro de 2012. Ele sempre roda aí perto de 2 dívidas, mas ele já mostra que um único devedor começa a sofrer cada vez mais. Isso é prova de que o orçamento começa a ser contaminado num momento difícil como esse. E aí, vale muito ressaltar que esse é um ano de educação financeira preventiva. O que é isso? Fazer uma reserva. Caso haja um imprevisto, esse consumidor tem aí um colchão para poder se safar, se precisar, e privilegiar o pagamento à vista. A gente tem dito aos consumidores que esse é um ano de comprar à vista para não tomar dívida de prazos mais longos, enfim, porque pode ser um ano de incerteza. A gente fez uma pesquisa que foi divulgada na semana passada. Eu já vou retomar o Dia das Mães, mas até para contextualizar isso, mostrar os números dessa pesquisa. A gente entendeu com o consumidor o que ele vê nesse cenário econômico pior. E 47% deles disseram que a economia em 2015 vai ser, de fato, pior do que em 2014. Isso é legal para a gente entender a sensação térmica do consumidor. A gente vê aí um monte de indicador macroeconômico, mas como é que isso se reflete no dia a dia? E 56% afirmam que vão comprar menos supérfluos esse ano e vão diminuir as compras parceladas, 53%. Aí a gente vê que o consumidor começa, quase que é um ajuste forçado, mas o consumidor começa a se ajustar, e isso é importante para que a inadimplência não cresça ainda mais. Aqui alguns dados maiores, mais detalhados, enfim, a gente tem vários dados aqui, por exemplo, 14% dos consumidores que acreditam que o ano vai ser pior vão deixar de consumir coisas que não precisam, vai ficar mais difícil fazer uma reserva. Tudo isso mostra que no momento mais difícil de se planejar financeiramente, é o momento em que o consumidor mais tem que colocar um empenho para fazer isso. A gente gasta aí 40 horas na semana ganhando dinheiro, e as pessoas não gastam 1 hora, 2 horas no seu final de semana para entender como gastar esse dinheiro da melhor forma. Essas 2 horas agora vão ser muito bem gastas. A gente vê que o crédito está mais difícil, o presidente já tinha até pontuado isso, 34% dos consumidores têm já essa sensação. E aqui, só para destacar mais 57% dos consumidores acreditam que as taxas de juros já estão maiores esse ano em relação ao ano passado. Aqui, de novo, é a tal da sensação térmica. A gente sabe que os juros estão crescendo, mas o consumidor já está sentindo isso na pele. Agora, detalhando os dados que a gente viu, então, daqueles 5% de alta das dívidas, a gente vê que o segmento de comunicação continua aqui como um dos mais importantes, né, dos que mais crescem, mas a gente vê que o segundo lugar, que antes era ocupado por água e luz, começa a ser ocupado por bancos. Isso tem a ver com o fato de que bancos são os maiores financiadores da economia, e nesse momento eles também começam a sofrer. Retomando aquela pergunta sobre o aprendizado dos bancos, ele é importante sim, mas ele não evitou que as dívidas com os bancos fossem as que mais crescem. Aqui, quando a gente fala de participação, aqui os bancos novamente respondendo por quase metade da base de dívidas em atraso. E quando a gente fala de contribuição, a gente também percebe que os bancos contribuem com a maior parte desses 5%. Então, só para entender esse número aqui, ele também está depois aí nos dados que vocês recebem. Desses 5%, 0,42% vieram de água e luz. O comércio contribuiu com uma queda, porque o comércio, voltando aqui, teve uma queda na inadimplência. Então, o comércio contribuiu de forma negativa, que nesse caso é positivo, porque contribuiu para segurar um pouco a inadimplência. E os bancos foram os que contribuíram com 3,6 quase pontos percentuais desses 5%. Não, o IOF é muito pequeno no tamanho da taxa de juros. Tem mais a ver com planejamento. Tem a ver também com a questão de que a gente já percebe em pesquisas
que os instrumentos que mais levam o consumidor à inadimplência são cartão de crédito e cheque especial. As taxas de juros são muito altas. E até por isso a gente sempre diz ao consumidor, se você ficou inadimplente, tenta resolver essa dívida assim que possível, porque quanto mais tempo passa, essa dívida cresce como se fosse uma bola de neve, né? Ela cresce muito rápido. Então, a gente sempre indica para o consumidor tentar resolver assim que possível, nem que isso exija algum tipo de negociação, contraproposta, explicar de fato como está a sua situação financeira, mas é importante para que esse consumidor não fique inadimplente com taxas de juros tão altas. Na verdade, não, porque isso a gente tem visto de forma recorrente. O que acontece é que o comércio ele tem um conhecimento maior do consumidor, ele tem se prevenido melhor na hora de dar o crédito, né? Então, tem a ver também com segurança do crédito concedido. Isso tem acontecido desde, acho que do final do ano passado, enfim. Então, ele não pega essa piora que aconteceu no começo do ano. Isso, na verdade, isso está em tudo, né? Porque, então, ele não pega só o comércio. Por exemplo, o setor de água e luz, que subiu bastante também, ele também pega uma queda de atividade econômica. As pessoas estão gastando menos luz, enfim. E até mesmo a questão da comunicação. As pessoas começam a ajustar os seus combos de internet. Então, tudo isso, se fosse de fato só por causa disso, ele pegaria em toda a base, mas não está pegando. Essa queda no comércio tem a ver com as compras estarem caindo também. A pessoa está comprando menos, a inadimplência menor. Na verdade, é isso que eu estou falando. Isso pegaria em todos os setores, né? Mesmo, por exemplo, setor de comunicação. Então, se eu estou numa situação pior, eu provavelmente vou ajustar o meu combo de internet celular, telefone fixo, tudo aquilo, eu vou ajustar para um pacote mais barato. Isso deveria se refletir aqui e, na verdade, não tá, o que está se sobrepondo é a piora macroeconômica. Então, o que a gente tem visto do comércio é uma venda um pouco mais segura, enfim, o que ajuda a essa queda na inadimplência desse setor. O que é importante também frisar é que o comércio, num determinado momento, o financiamento dele é atrelado ao banco. Então, vai ficar no banco, porque a financeira do banco, o varejo está com ele e essa inadimplência passa para o banco automaticamente. Tem muita coisa que está indo para lá. Isso é uma coisa muito importante. O risco que o comércio toma é mais seguro, né? Aqui, a manutenção do padrão por idade, isso a gente tem mostrado aqui desde o ano passado. A gente vê uma queda da inadimplência aqui dos mais jovens, a faixa etária entre 30 e 64 anos sempre próximo da média geral e, acima disso, crescendo mais do que a média geral. Só retomando, a gente tem aquela questão dos jovens que demoram mais para entrar no mercado de trabalho, demoram mais para tomar aquelas dívidas pesadas, que são apartamento, carro, começar a formar uma família, pagar escola, enfim, tudo isso, essas responsabilidades são mais pesadas, acabam se concentrando aqui nessa faixa etária e, portanto, essa faixa etária tem um crescimento de inadimplência menor. Não quer dizer que os jovens não se endividam, mas as dívidas são menos pesadas e, portanto, mais fáceis de serem resolvidas. Por outro lado, essa faixa etária daqui tem consumido cada vez mais, tem viajado, enfim, aproveitado a vida, a qualidade de vida hoje em dia é melhor nessa faixa etária mais idosa e a gente consegue, e por conta disso, consumindo mais, eles acabam ficando mais inadimplentes. Tem mais um fator, que é o empréstimo de nome, que também pega forte aqui nesse segmento. Aqui a participação pelas faixas etárias, a contribuição ela é sempre maior aqui na faixa dos 30 aos 64 anos, então, apesar do aumento da inadimplência dos 65 aos 94 anos aqui, a gente tem a contribuição pequena, porque a participação deles também é baixa na base. Eles crescem bastante, mas a participação é pequenininha. Aqui por faixa de atraso, né, por tempo de atraso, esse número é bastante volátil, então a gente tem sempre um aumento aqui na parte de 3 a 5 anos, mas essa parte aqui vai variando, né, o ranking varia de mês a mês. Lembrando que aqui isso sempre aumenta, tem muita gente que entende que essas dívidas são, entre aspas, impagáveis, mas a gente bate na mesma tecla. Nenhuma dívida é impagável, o que ela exige é negociação, entendimento com o credor.
e de forma que todo mundo consiga chegar no meio termo e resolver esse problema. E aqui as participações, as dívidas mais antigas são a maior parte da nossa base. É isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. O presidente Honório está aqui também para responder. Vocês têm algum histórico do percentual de inadimplência, se esse é o maior de algum momento? Tenho. Para o mês de abril, ele é o maior, a maior variação mensal. Deixa eu voltar lá no começo. Vamos lá. O percentual em relação à população. Ah, não, porque essa estimativa é mais nova. A gente pode Entendi. até tentar construir para trás, mas como a estimativa é mais recente, a gente não tem... Porque essa estimativa depende de um monte de fatores. Enfim, a gente não consegue voltar muito para trás. Então, o que a gente tem, sim, é a questão de abril. Esse é o pior abril na variação mensal, desde o início da série histórica. E quando a gente fala na variação anual, também a gente tem o pior aí, chegando ao pico de agosto de 2014. Desculpa. Isso não tem como crescer indefinidamente, né? Até porque a base de crédito menor acaba segurando. Eu acho que em maio a gente deve ver uma variação mensal alta também, acima dos padrões sazonais. E quando que isso deve começar a voltar? É mais para o final do ano. Lembrando que a economia é cíclica, né? A gente tem um período de ajuste mais intenso em 2015, mas a gente tem uma expectativa de um 2016 melhor. E aí o consumidor que souber passar por 2015 com parcimônia, né, consumindo à vista, sem tomar dívidas de longo prazo, enfim, ele pode chegar em 2016 com tranquilidade e aproveitar essa volta da economia. Pessoal de TV e rádio quer gravar? Vamos lá. Mais alguém? Gente, muito obrigada a todos por terem vindo. Para não sair nada. Uma das alternativas que nós estamos criando foi a construção desse fórum permanente de competitividade do varejo junto ao Ministério da Indústria e Comércio, para que se possa trabalhar com alternativas para construir algo que venha neutralizar o momento da economia do país. Sempre ele precisa negociar com seus fornecedores, uma das realidades que já está acontecendo, no sentido de que haja um equilíbrio nos estoques e forçar, evidentemente, o governo para que ele possa fazer um processo onde seja a desburocratização possa acontecer e simplifique o acesso ao crédito. Isso tudo tem sido pauta do que se vem conversando. A Confederação está muito firme com esse propósito de incentivar a desburocratização e trabalhar
na qualificação dos trabalhadores, porque isso sim vai dar uma melhor eficácia num setor que é muito importante de um modo especial na economia do Brasil, que é o nosso. Já era esperado, né? Já se viu que esse vai ser um ano muito complicado, mas isso superou as expectativas de vocês, principalmente falando aí do Dia das Mães? Sim, vem superando. Para a nossa tristeza, vem superando, sim, mas nós temos esperanças de que, com essas contribuições que nós temos dado ao governo, ele possa tomar algumas atitudes, como já falei, para que melhore esse cenário. E quanto a essa data festiva, que era uma expectativa que o senhor falou, você chegou a falar de um outro Natal para o comércio, né? O Dia das Mães é uma data importante para nós. E ele esse ano não correspondeu o que estávamos esperando. Mas isso não nos tira a esperança de continuar acreditando que tenhamos um segundo semestre, por exemplo, melhor. Porque no histórico do varejo do Brasil, o segundo semestre representa bem mais, representa cerca de 56% do ano. Então, isso nos anima e nos constrói para esse segundo semestre, que já estamos basicamente nele. Portanto, se o ajuste fiscal trouxer os efeitos esperados e esse fórum permanente que nós criamos para melhorar a competitividade do varejo possa dar as suas respostas, que nós acreditamos que é uma boa iniciativa, isso deverá, sim, acontecer, uma melhora é o que nós esperamos. Obrigada. Tá. Mais alguém, gente? Tá bom, vamos encerrar aqui. Ok? Obrigado. Obrigado.